Oi, oi, estudantes! Eu me chamo Evelyn e no vídeo de hoje, o primeiro do canal Português com Evelyn, eu vou falar sobre os tipos de sujeito no português. Então, vamos lá! Então, como eu já falei, na aula de hoje eu vou falar sobre tipos de sujeitos. Nesta aula eu abordarei os seguintes tópicos: o que é uma oração? O que é um sujeito e um predicado? Quais são os tipos de sujeitos? E, é claro, exercícios no final desta aula. Então, bora lá! Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental a gente saber o que é uma oração. E a oração é tudo aquilo que possui verbo, tendo sentido ou não. Já a frase é tudo aquilo que possui sentido, tendo verbo ou não. Dessa forma, as frases podem ser nominais, quando não tem verbo, ou verbais, quando tem um verbo ou mais. E toda frase verbal é, consequentemente, uma oração, porque possui verbo. Aqui nós temos um exemplo de uma oração. Maria é linda. Vejam que nós temos a presença de um verbo, o verbo ser, que está conjugado na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, o que configura uma oração. Nesse sentido, quais são as principais partes de uma oração? As principais partes de uma oração são sujeito e predicado, porque sem essas partes, sem esses componentes, a oração não faria sentido. O sujeito e o predicado, dessa forma, são as bases, formam a estrutura principal da oração e, por isso, são chamados de termos essenciais. Exemplo: Carlos gosta de brincar. Eu tenho o sujeito, que é Carlos, o verbo, que é gosta, e o predicado, que é gosta de brincar. Ou seja, eu tenho toda a estrutura dessa oração. Nesse sentido, o que é um sujeito? O sujeito é aquele que determina a flexão do verbo e é aquele sobre quem se faz uma declaração. Então, nós temos duas perguntas. Quem gosta de brincar? Carlos. E quem determina a terceira pessoa do singular do verbo gostar, Está na terceira pessoa do singular, gosta. Mas quem determina isso? Carlos, porque concordam comigo que se o sujeito fosse os animais, o verbo teria que ser flexionado, ele sofreria alterações, passaria para o plural. Os animais gostam de brincar. Então, é dessa forma que nós definimos e caracterizamos o sujeito da oração. E agora, o que é predicado? O predicado é toda a declaração que se faz sobre o sujeito. E ele começa a partir do verbo. Novamente, no mesmo exemplo. O predicado é tudo que vem depois do sujeito, ou seja, tudo que vem depois de Carlos. Então, o predicado, a declaração é gosta de brincar. E agora sim, quais são os tipos de sujeito? Porque existem vários. O primeiro tipo é o sujeito simples. O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. E o que é um núcleo? O núcleo é a parte mais importante do sujeito e pode se manifestar de diferentes formas. Um núcleo pode ser um substantivo, um pronome com valor de substantivo, uma expressão substantivada, numerais ou orações substantivas. E aqui nós temos exemplos. Maria ama livros. Então, eu tenho o sujeito, que é Maria, e tem apenas um núcleo, que é esse substantivo, Maria. Ela adorou o presente. Sujeito, ela. Núcleo também é esse pronome ela. Então, o pronome está exercendo um papel de substantivo, está substituindo um possível substantivo. Os dois riram-se satisfeitos. Aqui nós temos que o sujeito é os dois, tudo isso, incluindo o artigo, mas o núcleo do sujeito vai ser esse numeral, 2, ou seja, a parte principal do sujeito.
As vendas de cortinados foram ótimas. Então, como sujeito, eu tenho toda essa expressão substantivada, juntamente com o artigo as vendas de cortinados, mas como núcleo, eu tenho apenas essa expressão substantivada, vendas de cortinados. Então, o sujeito também é simples, pois tem apenas um núcleo. Fazer o bem é ótimo. O sujeito é uma oração substantiva e o núcleo também é essa oração substantiva, fazer o bem. Então, um núcleo, sujeito simples. Já o sujeito composto é formado por mais de um núcleo. E aqui nós também veremos exemplos. Maria e João são amigos. Quem são amigos? Maria e João. Tudo isso é o sujeito. E os dois núcleos, ou seja, as duas partes mais importantes desse sujeito, são os dois substantivos. Maria, João. Ele e eu somos inteligentes. Sujeito, ele e eu. Núcleos, ele, primeiro pronome, eu, segundo pronome. Os simples de coração e os abandonados de justiça serão recompensados. O sujeito é tudo isso que está grifado e os dois núcleos são simples de coração, primeiro núcleo, abandonados de justiça, segundo núcleo. Ou seja, dois núcleos, duas orações. Fazer o bem e fazer o mal são coisas distintas. Novamente, duas orações substantivas, dois núcleos. Então, sujeito composto. O terceiro tipo de sujeito, por outro lado, é um sujeito oculto. Ou seja, é um sujeito que não aparece explícito na oração, mas pode ser identificado ou pelo contexto ou pela flexão do verbo. Neste caso, da flexão do verbo, ele ocorre comumente com verbos que estão na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, certo? E aqui nós veremos exemplos. Amamos viajar. Quem ama viajar? Nós. E isso eu identifico pelo próprio verbo, por essa flexão, essa conjugação de primeira pessoa do plural. Odeio uvas passas. Novamente, um verbo na primeira pessoa do singular. Então, eu tenho um sujeito oculto. Quem odeia uvas passas? Eu. E aqui, um terceiro exemplo. Maria estudou muito para a prova, porém tirou nota baixa. Quem tirou nota baixa? Maria. Nesse caso, nós identificamos o sujeito oculto pelo contexto. Veja que, porém, tirou nota baixa. O sujeito não está explícito, mas eu tenho uma oração anterior e, devido a essa oração anterior, eu consigo identificar o sujeito, que é Maria. A diferença é que ele não está explícito na segunda oração, mas eu consigo identificá-lo pelo contexto. Então, é um sujeito, mas um sujeito oculto dessa segunda oração, porém tirou nota baixa. O quarto tipo de sujeito é o sujeito indeterminado e muitas pessoas confundem com o sujeito oculto. Mas o sujeito indeterminado é aquele que não aparece explícito na oração e nem pode ser identificado pelo contexto ou pela desinência verbal. Ele ocorre com verbos na terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos ver mais alguns exemplos. Quebraram tudo. Quem? Eles. Eles quem? Então vejam o tipo de pergunta que eu faço, né? E aqui, lógico, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Precisa-se de funcionários. Aqui nós temos um caso muito importante sobre esse se, mas falando um pouco mais sobre esse primeiro exemplo. Quebraram tudo. Verbo na terceira pessoa do plural. E, lembrando, eu não tenho contexto anterior. Por quê? Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, mas eu tenho um contexto anterior, orações anteriores, como foi no exemplo passado, então o sujeito ele vai ser oculto. O sujeito só é indeterminado quando eu também não consigo identificá-lo pelo contexto, pelas orações anteriores.
Certo? Combinado? Então pronto, agora podemos seguir. Falando sobre essa partícula si. A partícula si, ela pode ser um índice de indeterminação ou não. Então, nesse caso, nós temos aqui outro exemplo. Precisa-se de funcionários. Nesse caso, a partícula si realmente é um índice de indeterminação. Por quê? Porque ela acompanha um verbo transitivo indireto. E quando essa partícula si acompanha verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação, eu sei que o sujeito é realmente indeterminado. Ou seja, a partícula si realmente indica indeterminação. E o que é um verbo intransitivo? É aquele que não precisa de complementos. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complementos e o complemento é iniciado por uma preposição. E por fim, o verbo de ligação é o verbo que liga o sujeito a uma característica desse sujeito, ou seja, a um predicativo do sujeito. Mas esses assuntos e verbos, enfim, nós veremos mais adiante nas próximas aulas, por isso não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever. Continuando, caso a partícula si, acompanhe um verbo transitivo direto, então ela não vai indicar indeterminação, ou seja, o sujeito não vai ser indeterminado. Por exemplo, vendem-se frutas. Isso aqui eu vou atestar da seguinte forma. Porque nessa oração, vendem-se frutas, se eu quisesse, eu poderia achar o sujeito. Bastaria escrever da seguinte forma: frutas são vendidas. Então é por isso que o sujeito não é indeterminado. Na verdade, nesses casos de verbo transitivo direto, com a partícula si, eu tenho um sujeito. Então ele não é indeterminado. Então, atenção para essa partícula si, certo? Além disso, em orações como alguém falou mal dela, vocês podem até achar que o sujeito é indeterminado, porque tem essa ideia indefinida. Mas não é. Porque aqui eu tenho um sujeito simples, ou seja, eu tenho um sujeito explícito e bem delineado, Ele está bem claro na oração. Então, alguém é um pronome indefinido, mas mesmo assim ele não vai ser um sujeito indeterminado, é um sujeito simples, um sujeito claro, certo? E explícito. Não passa essa ideia de quem quebrou o vaso? Ele. Ele quem? Não passa essa ideia. Então, atenção para isso também. E por fim, existe o sujeito inexistente. Existe inexistente, enfim. O sujeito inexistente é aquele sujeito que não existe. E isso ocorre em casos bem específicos. Vamos ver quais são. O primeiro caso de sujeito inexistente é verbos que denotam fenômenos da natureza. Exemplo, amanheceu a chover. Então, amanheceu a chover não tem sujeito, não tem como ter um sujeito para um fenômeno da natureza. Mas nós temos uma exceção, quando esses verbos de fenômeno da natureza estão em sentido figurado, como por exemplo, papéis choveram. Nitidamente nós temos um sentido figurado, porque não tem como chover papel, e nesse caso, desse sentido fantasioso, enfim, nós temos sim um sujeito, porque choveram não está no sentido de fenômeno da natureza, certo? Então, nesse caso, o sujeito é papéis, um sujeito simples. Então, prestem atenção nisso também. Agora, o segundo caso de sujeito inexistente, que não existe. Verbo haver com sentido de existir. Exemplo, ainda há violões e modinhas. Eu poderia substituir esse verbo pela palavra existir, pelo verbo existir. Então, o sujeito aqui é inexistente. E por fim, com os verbos haver, fazer, ir e ser no sentido de tempo. Exemplo, faz muito tempo que eu não a vejo. Aqui, eu não tenho sujeito. E agora, finalmente, após essas explicações, vamos para a melhor parte, que são algumas questões.
Primeira questão. Considerando o fragmento adaptado do texto, os produtos congelados costumam ser mais baratos. O sujeito da oração é classificado como? Então, pausa o vídeo e responde aí e despausa para ver a resposta. Pronto? Então vamos lá. Nesse caso, o sujeito é simples. Por quê? Quem costumam ser mais baratos? Os produtos congelados. E qual é o núcleo desse sujeito? Produtos. Nós vamos ver isso mais para frente, certo? Mas o artigo os é um adjunto aginominal, bem como o adjetivo congelados. E aí nós temos como um único núcleo esse substantivo, produtos. Então, o sujeito é simples. Próxima questão. Considerando o fragmento retirado do texto, a agenda de telefones é só uma gota no oceano de bytes, assinale a correta classificação do sujeito. De novo, pausa o vídeo e depois continua aqui para ver a resposta. Nesse caso, o sujeito também é simples. Então, nós temos a mesma situação. Quem é só uma gota no oceano, enfim. A agenda de telefones. E qual é o único núcleo? Agenda, porque de telefones é um adjetivo, é uma locução adjetiva, é um adjunto aginominal. Então, o único núcleo desse sujeito é a palavra agenda. E por fim, assinale a alternativa que apresenta frase com sujeito indeterminado. Pausa o vídeo e continua para ver a resposta. Nós temos para essa questão que a resposta é a letra B. Estão cansados de tanto estudar. Nós temos aqui um verbo na terceira pessoa do plural, não temos nenhum contexto anterior, então temos aqui um sujeito indeterminado na alternativa B. Nas demais alternativas, na letra A, nós temos um sujeito simples, na letra C, um sujeito oculto, e na letra D, nós temos um sujeito inexistente, certo? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu irei responder, porque é pouco tempo de aula para muita informação, mas eu espero que vocês tenham entendido os tipos de sujeitos e os exercícios que eu trouxe para essa aula. A referência que eu usei foi a Nova Gramática do Português Contemporâneo, do Celso Cunha e Lindley Sintra. E, novamente, eu realmente espero ter sido útil com essa aula, a primeira aula do canal. Novamente, não se esqueçam de curtir e de se inscrever para terem acesso a mais aulas como esta, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!